Está gravando? Eu acho que está gravando. Então vamos lá. Segundo episódio do Fala Fala e não poderíamos deixar de discutir e debater algumas questões que marcaram a semana. A minha semana também, mas principalmente a nossa, não é? A da atualidade. Neste novo episódio vamos falar de decotes, polémicas, não é? De empreendedorismo e ODS, mas também de futuro do jornalismo e da Vogue Party. Bora! Olá, sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do podcast. Acho que já disse isto no episódio piloto, primeiro episódio, mas estou novamente muito entusiasmada por estar aqui convosco mais uma vez, mais um episódio. E sim, não poderia deixar de dizer que estou muito entusiasmada por estar a gravar o episódio, e isto porque, primeiro, adoro estar em estúdio, gravar, preparar o conteúdo, e segundo, porque quer dizer que o podcast veio para ficar e que estamos aqui para mais um episódio. Antes de mais, espero que tenham gostado do episódio anterior e da newsletter que saiu no sábado. O podcast sai à sexta, a newsletter sai ao sábado, e que serve de complemento às recomendações da semana que eu dou sempre no final de cada episódio. Antes de passarmos às atualizações da minha vida e da minha semana, vamos falar de outra coisa. Mais precisamente, vamos falar de decotes. Sim, decotes. Ouviram? Bem. Portanto, no episódio da semana passada falamos de rentrée e na verdade é que, e ao contrário do que eu pensava que iria discutir no podcast, porque... e já começam a usar partes da Ana Rita, ok? Vá lá. Vocês já sabem como é que é, já no outro episódio foi assim e vai continuar a ser, porque estamos no fala-fala. A verdade é que eu não gosto de comentar polémicas, porque acho que na maior parte das vezes estamos a tirar o foco da questão e da inteligência do debate em volta da mesma, da polémica, e da temática. E além disso, acho que estamos fortemente suscetíveis a que as coisas sejam voláteis no mundo das polémicas. E que um diga uma coisa, outro diz outra, portanto, eu não gosto muito de comentar polémicas. Mas, e um mas bem realçado, apesar disso, eu vou mesmo começar este episódio a comentar a grande rentrée política de Marcelo Rebelo de Sousa. Que foi assim, algo fantástico. Eu nem sei, ok? Eu nem sei descrever o episódio porque foi assim uma coisa fantástica mesmo. E eu nem vou contextualizar o que não tem sentido em ser contextualizado, nem vou descrever o episódio porque acho que toda a gente viu, toda a gente sabe o que aconteceu em relação ao decote. E a verdade é que eu já me manifestei nas redes sociais, partilhei um post da Clara Não. Mas pronto, eu sobre este assunto tenho alguma coisa muito simples a dizer. Ficou mal. Quer tenha sido com a intenção sexista ou de assédio, ou não, whatever, as justificações das pessoas lá as dão, mas continuo a achar que ficou muito mal a um alto representante do nosso país em tecer um comentário daquele género diretamente a uma jovem. E eu não sei se esperavam polémica da minha parte e comentário polémica da minha parte, não vão ter sorte com isso já agora, porque o comentário vai ficar simplesmente por aqui. Literalmente ficou muito mal e é isso que eu tenho a dizer. E podem me chamar feminista, podem chamar o que quiserem. Aliás, agradeço que me chamem feminista porque a verdade é que eu sou feminista e não tenho pudor nenhum de o dizer nem de afirmar, porque é assim, em pleno século XXI, quem não sabe o que é o termo feminista e quem não se autotitula de feminista ou não defende isso, sinceramente acho que deviam ir urgentemente ver a TED Talk da Chimamanda. Todos nós deveríamos ser feministas e depois, se calhar, aí podíamos discutir outras questões melhor. Mas pronto, nessa TED Talk já fica aqui uma mini recomendação antes da recomendação em si. É muito interessante porque dá para perceber que o feminismo nada mais é do que defender a igualdade entre os géneros. Ok? É isso que eu tenho a dizer. Igualdade entre os géneros em todos os aspectos e por benefício de ambos os géneros. Porque assim, tanto homens como mulheres sofrem as consequências de problemas de género, quer queiramos, quer não. E por isso, vou começar este episódio e comentar esta polémica de forma muito breve, ficou muito mal. E o que eu tenho a dizer é, professor Marcelo, you better improve your approach, for sure. E ter atitudes dignas de um Presidente da República, por favor. Eu não vou comentar mais nada, porque acho que deu para perceber bem a minha mensagem agora mesmo, na parte inicial do podcast. E portanto, deixando os decotes de lado, e quem quiser usar decotes, que os use, que faz muito bem, não tenha de levar com comentários apropriados, não é? Se estiver a usar. Mas pronto, deixando os decotes e polémicas de lado, e aquela... Pronto, eu não fiz uma referência à polémica, mas eu dei sempre uma parte cultural e de contextualização de feminismo. Portanto,
Vocês vejam a TED Talk com a Chimamanda, por favor, porque o próximo tema deste episódio vem no seguimento de uma coisa que eu vi devido a essa polémica do Marcelo e do Decote. Porque eu realmente vi as publicações que o Expresso e o Público fizeram sobre o assunto, que muitas pessoas comentaram coisas do género. O jornal devia estar a escrever sobre assuntos sérios e não sobre polémicas. E então, nessa ótica, eu fiquei a pensar e decidi trazer aqui uma reflexão sobre o presente e o futuro do jornalismo, exatamente porque acho que é uma temática muito atual e muito relevante. Portanto, eu sou estudante de comunicação, para além do direito e da gestão, pronto, como se calhar já sabem porque ouviram o primeiro episódio. E mais do que ser estudante de comunicação, eu sou uma pessoa que gosta muito, muito de perceber a indústria do jornalismo e de analisar certas coisas. E ora bem, eu socorri-me da minha bibliografia para tratar deste assunto porque, e tirando os codes, quer dizer, até nos codes eu dei fontes bibliográficas, ok? Até Talk, como já tinha dito, para aprofundarem o tema do feminismo. Por acaso, por isso, acho que não conta os decotes. Ou seja, para tratar qualquer assunto, quer sejam decotes ou não, garanto-vos que vai haver recomendações e bibliografia associada. E então, para trazer este tema do futuro do jornalismo, eu vi o programa É ou Não É, da RTP, que foi assim fantástico, foi sobre este tema muito, muito bom. E dei também uma vista de olhos num livro com um título super difícil de adivinhar, que eu até vos vou dar tipo 3 segundos para vocês pensarem qual é o título do livro que eu li. Ok, já passou o tempo. Que é exatamente O Futuro do Jornalismo. Olha que surpreendente. É um livro mais técnico, tem vários artigos de investigação. Tem artigos como, por exemplo, o impacto do jornalismo nos mídias chineses, ou sobre a inovação nos modelos de negócio dos jornais online, especialmente no Reino Unido, que também foi um bom artigo, muito interessante. Falam também do Wikileaks, falam sobre o futuro do jornalismo de investigação e do jornalismo feito no Twitter. Que quer dizer, agora não é Twitter, agora é X, que por causa do Musk ter a SpaceX e pronto, ficou X ou X, pronto. Mas ok. Esta é outra polémica que eu não vou comentar agora neste episódio, porque senão fica contra os meus ideais éticos e quero trazer para o programa, porque assim, 2 polémicas no mesmo podcast, no mesmo episódio e ninguém aguenta. Mas pronto, este livro, O Futuro do Jornalismo, é sem dúvida um livro muito interessante, apesar de ser um bocadinho técnico, mas lá pelo meio tem coisas muito interessantes. E eu, no meio desta coletânea de artigos, para além de ter dado uma vista de olhos no que eu já disse, peguei num artigo específico que novamente se chama nada mais nada menos do que, tentem adivinhar, O Futuro do Jornalismo. E então, este artigo de investigação começa com a música I Will Survive, não é? I will survive. Pronto, não vou cantar o resto porque eu não sou cantora, ok? E de facto, se eu pudesse resumir tudo sobre o que eu acho sobre o futuro do jornalismo, é que realmente o jornalismo vai sobreviver. Eu acho isso. E de forma geral vai sobreviver porque um mundo e uma democracia sem jornalismo e sem um jornalista, sem essa profissão e sem esses órgãos de comunicação social, não é um mundo, nem é uma democracia. É outra coisa qualquer, posso-vos garantir que uma democracia não será. E isto porque, e benditas as alas de imprensa, que já agora eu adorei ter imprensa, ok? O papel do jornalista é expor e informar. E se não houver gente para expor e para informar num país, aí as coisas complicam. E por isso, não tendo um jornalismo, há uma grande suscetibilidade para que se dê uma alteração das condições normais referentes à informação e à liberdade de expressão e à liberdade de informação e mesmo à quase liberdade de pensamento, vamos ser honestos. Outro comentário aqui à parte, mais um neste episódio. Não esquecer que, apesar de termos jornalismo e estando em democracia, estaríamos a ser hipócritas, não é? Se disséssemos que, mesmo assim, o jornalismo é 100% imparcial. Não é? E há meios de contornar isso. Há, nomeadamente, na escolha dos meios de comunicação que seguimos, mas, acima de tudo, eu acho que o importante é estar informado e, acima disso ainda, fazer valer o estatuto e a importância do jornalismo e do jornalista e da comunicação em Portugal e em todo o mundo, de forma geral. E ora bem, sim, eu acho que o jornalismo vai sobreviver, mas não será, provavelmente, tal como refere também o artigo, através dos meios tradicionais que conhecemos, nomeadamente o grande meio tradicional da comunicação e do jornalismo, que é a imprensa. E sim, eu adorei ter a imprensa, mas eu acho mesmo que, se calhar daqui a uns anos, não vamos ter o jornal impresso como conhecemos. E o meu professor até nos chegou a dizer que o jornal, daqui a uns anos, vai ser até considerado quase um objeto de luxo. Vai ser considerado um consumo de luxo para uma elite e que será, portanto, um símbolo de status e de estar atualizado e de informação. E a verdade é que, na altura, o professor disse isso e realmente deixou-me a refletir, porque é mesmo verdade, não é?
porque o jornalismo online vai tomar o lugar do jornalismo impresso. E, portanto, relativamente ao facto do jornal daqui a uns anos calhar ser visto como um objeto e um consumo de luxo, eu acho que a verdade é que, como eu já tinha referido, a tendência dita que o jornal impresso vai ser impresso com menos regularidade, não é? Não haverá diários provavelmente daqui a uns anos. E aliás, choquem-se ou não agora com o facto que eu vos vou trazer, e com esta à parte novamente, o jornal diário mais vendido em Portugal é o Correio da Manhã. Portanto, não se esqueçam de continuar a investir em bom jornalismo e em poucos tabloides, ok? Já agora. Isto contém ironia, vamos ser honestos, não é? Não desmerecendo os meios de comunicação social. Há sempre jornalismo de qualidade e há jornalismo, tabloide. Temos que investir no jornalismo que queremos consumir e no tipo de notícia que queremos consumir. E por isso, não havendo diários, os semanários, e acho que mesmo publicações mensais, trimestrais, semestrais, vão ser a realidade mais atual e mais presente daqui a uns anos. E é engraçado porque esses jornais vão ser jornais muito mais envolvidos, com notícias de investigação, com reportagens fotográficas e escritas de elevada qualidade e que condicionam e levam meses e semanas de preparação aos jornalistas e às equipas. E lá está, isso vai refletir-se no preço, ok? Porque haverá uma tiragem mais pequena da publicação. Ou seja, a tiragem mais pequena, custos mantêm-se ou até aumentam, por causa do processo jornalístico ser mais demorado, de levar mais tempo. E haverá necessidade de subir os preços para cobrir os custos. Portanto, subir os preços das publicações e a pouca tiragem implica uma exclusividade do produto. Quase como se fosse uma marca de luxo mesmo. Depois de uma breve aula de microeconomia, vamos retomar o ponto em que vão, como já estão a surgir, novas formas de fazer jornalismo, nomeadamente o jornalismo lento, que nada mais é do que o jornalismo de investigação e jornalismo desenvolvido com o tempo. Este jornalismo lento não implica uma constante necessidade dos jornalistas estarem envolvidos com as últimas notícias do dia-a-dia ou da semana. Na minha opinião, esse jornalismo é interessante, sem dúvida. Eu acho que, e até para o próprio jornalista como profissional e como quase artista, não é? Porque escrever também é uma arte e um jornalista não deixa de ser um pouco escritor. Acho que até para o próprio jornalista e profissional, ter espaço e publicações dedicadas ao jornalismo lento ou de investigação, no fundo, o jornalismo onde se possa refletir, preparar e trabalhar sobre uma temática ou questão com mais tempo, é cada vez mais fundamental. Tanto para as redações, como para o público, como para os profissionais. Mas o facto é que isso não pode ser apenas a realidade. Não podemos ter apenas comunicação e jornalismo feito para uma elite ou feita em X meses ou semanas. Eu acho que temos de ter em atenção que as notícias diárias continuam, sim, a ser fundamentais para a população e para os variadíssimos setores da economia, por exemplo. Portanto, na minha ótica, eu percepciono o jornalismo e o futuro do jornalismo com o facto em que vai haver uma convergência entre o jornalismo lento ou de investigação, ou seja, um jornalismo mais preparado, um jornalismo que leva mais tempo a ser produzido e feito e que vão estar, se calhar, mais presentes nessas publicações impressas, nessas publicações futuras. Já existem algumas, ok? Jornalismo mais lento e de high segment. E mesmo jornalismo de alto segmento já existem, ok? Mas pronto, acho que vai ser uma constante e uma realidade mais presente no dia-a-dia, até porque depois vai haver aqui uma necessidade de adaptar as notícias e as reportagens, não é? Ao facto das edições serem mais espaçadas, portanto não vamos poder excluir esse jornalismo lento, nem as notícias do dia-a-dia que se calhar vão surgir nos meios de comunicação mais online e, portanto, vai haver uma convergência muito interessante entre essa modalidade do impresso e do alto segmento com o jornalismo e com a comunicação feita no digital. E a verdade é que, a meu ver, essa comunicação e esse jornalismo feito no digital acho que é um ponto que as empresas deviam começar a investir cada vez mais. E, portanto, quando eu digo que uma empresa de comunicação devia começar a investir mais no digital, eu não digo simplesmente pegar na versão digitalizada ou feita ali no Adobe, no Photoshop, no formato digital e transpor isso para um site e dizer que é a versão online do jornal. E mostrar isso aos consumidores que, se calhar, pelo mesmo preço ou quase, vão preferir, se calhar, a experiência de folhear um jornal. Quando eu digo investir, eu digo trazer um conteúdo próprio, exclusivo e quase novo para o público que está presente nas redes sociais e nos mecanismos e nos meios digitais. Sites, YouTubes, podcasts, etc. Como já trazem, ok, muitos já trazem, mas acho que ainda há aqui umas adaptações que dá para fazer, principalmente na versão digital das coisas impressas. E isto porque há sempre formas de adaptar, não é? Os formatos e as publicações aos públicos e aos meios. E nessa ótica vou deixar já uma recomendação. Passem pela página do Divergente e vejam o site deles, principalmente. O Divergente é uma revista digital de jornalismo narrativo e é um jornalismo narrativo e uma revista digital à séria, ok?
Eles misturam o jornalismo multimodal de uma forma espetacular e interativa. O jornalismo multimodal, para quem não está no meio, basicamente prende-se por ser um jornalismo onde misturam texto, onde tem a reportagem fotográfica espetacular, tem o áudio, tem o vídeo e tem a interatividade do site que apela muito aos leitores. As reportagens são todas interativas, dá para clicar num lado, dá para clicar no outro, aquilo tem as animações, é muito, muito giro. E é verdade, o Expresso também já lançou uma secção multimédia, onde também já trabalham nessa questão da interatividade do site, e onde misturam o jornalismo multimodal, metem as fotos, a reportagem fotográfica, metem o podcast, às vezes fazem a versão da entrevista que usam para fazer a reportagem, metem em formato podcast, depois tem a própria reportagem em si. E aliás, eu até, estou-me a lembrar agora, escolhi uma reportagem do Expresso Multimédia, que foi sobre as camisolas poveiras, da Póvoa do Varzim, para um trabalho que eu fiz também para a comunicação. E eu acho que é mesmo muito interessante explorar esse novo jornalismo, às vezes é um bocadinho menos falado, mas pesquisem o Divergente e o Expresso Multimédia, a secção de multimédia do Expresso, e passem por lá. E pronto, eu sou mesmo fã e adoro jornalismo multimodal e acho mesmo que o futuro do jornalismo vai passar por aí. Uma referência breve, eu também falei que o Divergente era uma revista de jornalismo narrativo. Eu não queria estar a entrar por coisas mais técnicas, mas deixo aqui também o contexto ao público que não estuda comunicação ou não tem conhecimento de jornalismo. O jornalismo narrativo nada mais é do que fazer um jornalismo como se de uma história se tratasse, e pode ser bastante relevante para as novas publicações que surjam, essas novas publicações mais lentas e de luxo que surjam no mercado, porque vão ter que adaptar, não vão ter aquele facto diário, então podem trazer esse lado mais de escrita e de arte para as próprias publicações. Só uma notinha, eu vou deixar mais recomendações de jornalismo independente, programas e livros sobre isto, para quem quiser estudar ou ir pesquisar e ver. Já sabem, na newsletter e depois no fim do episódio. E ora bem, não deixando o jornalismo de lado, mas virando-me aqui para as publicações de moda, tenho que referir neste episódio, obviamente, a Vogue Party, ou melhor, as Vogue Parties. Houve uma no Reino Unido e, oh Lord, eu vi uma foto que até cheguei a partilhar, que era a Anna Wintour, o Edgar e a Victoria Beckham, numa só foto, os três juntos. E assim, primeiro de tudo, se não conhecem a Anna Wintour e o Edgar, adeus, podem ir embora deste episódio e não falem mais comigo, ok? Eu estou a brincar, obviamente, mas pronto, se não conhecem, pelo menos a Anna Wintour é uma falha grave a nível de conhecimentos de moda e imprensa. Eu não queria dizer nada, mas mas pronto, eles são os editor-in-chief da Vogue dos Estados Unidos e do Reino Unido, respectivamente. A Victoria Beckham, por favor, eu não vou apresentá-la porque vocês devem conhecer claramente a Spice Girl, não é? Espero eu. E então, ocorreu lá a Vogue Party, que não é, na verdade, Vogue Party, mas é a Vogue World 2023, em que se reuniram todos para um espetáculo, e citando agora a Vogue do UK, de moda, um espetáculo de moda com direito a passadeira vermelha e odes teatrais à cultura britânica. E, portanto, eu achei muito interessante o que eu vi no Instagram, maioritariamente, também fui dar uma vista de olhos ao site da Vogue, do Reino Unido, mas a coisa que eu realço desta festa é mesmo a foto com aqueles três poderosos. E depois a Vitória trazia assim um power suit, que era assim um smoking preto, que eu adoro, e que acho que faz assim um look, logo vocês vestem aquilo, estão prontas para qualquer coisa. E eu vou deixar a foto e mais sugestões e mesmo mais, assim, uma diquinha ou outra e uma sugestão e uma opinião minha na newsletter, que vai sair amanhã, sábado. Portanto, se estão a ver o episódio na sexta, vai sair amanhã. Se estão a ver este episódio no outro dia, provavelmente podem ir ao site já pesquisar, porque já vai estar disponível. E aliás, subscrevam a newsletter, metam lá o vosso e-mail para receberem no vosso e-mail logo, e assim não tenho que estar aqui a dizer que vai ser amanhã ou vai ser depois. Depois cá em Portugal houve a Vogue Iconic Party, que eu também vi algumas coisas, gostei muito do vestido da Catarina Maia. E já agora o dress code era Sparkling City Night, e muitos famosos apostaram no preto e no brilho, e no prateado, obviamente, que são as grandes tendências do outono para este ano, que eu até falei sobre isso no episódio anterior, portanto se não ouviram o que é que vocês estão a fazer aqui, deviam estar a ir ouvir. Quando acabar este vocês vão ouvir esse, que eu falo sobre essas tendências todas. E eu falo também na Vogue Party aqui de Portugal, porquê? Porque foi um evento icónico para a moda, tirando depois ainda vão ocorrer aí as Portugal Fashion, Lisboa Fashion Week e essas coisas, mas a Vogue Party, pronto, se juntou aqui um monte de famosos aqui numa festa dedicada à moda. E falo nisto também porquê? Porque a Julia B esteve lá na Vogue Party. A Julia B, que já não é B, e a Julia agora assinou com a Roc Nation, que é a empresa do Jay-Z, e portanto, uma B só pode haver uma, não é que é a Queen B?
E portanto a Júlia esteve cá em Portugal e ia cantar lá na Vogue Party. E eu vi alguns vídeos do concerto e gostei muito. E achei muito giro. E porque eu também sou bastante fã dela e já a sigo há alguns anos e sei as músicas. Ok, eu sei as músicas da Júlia B. Não conheço só a Menina Solta. Portanto, se vocês só conhecem a Menina Solta, vocês iam ir ver os álbuns que ela lançou. Ela lançou um álbum muito recentemente. E é isso. Acompanhem o trabalho delas e vejam as fotos da Vogue que eu vou selecionar para meter na newsletter. Eu vou escolher lá a minha seleção de looks favoritos. Houve looks que eu detestei, mas houve outros looks que eu gostei. Como eu referi no início do episódio, e também como é um bocadinho o propósito aqui do podcast, eu não vou falar só da atualidade, nem da semana em revista nesse aspecto. Vou falar também um bocadinho da minha semana. E antes de passarmos às recomendações da semana, eu quero terminar o episódio, aqui a parte mais de discussão e de partilha, dizendo que a Soul Digitally, que é o meu projeto que eu lancei na área do desenvolvimento de software, dedicado à contribuição para alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, os ODS. A Soul Digitally foi selecionada para a Santander Explorer, que é um programa para jovens empreendedores que atuam somente nas áreas ODS com os seus projetos e com os seus projetos de empreendedorismo e para empresas. Portanto, eu estou super entusiasmada. Estou aqui a participar noutro concurso e noutra atividade da Fundação Santander. Participamos no IUP 25K. Tive que lançar as minhas ideias maioritariamente para esse facto, para ter sido selecionada para o concurso. Fiz o meu pitch de investimento para dar a conhecer o projeto. Está disponível no YouTube se quiserem ver já agora. Agora estou a participar aqui neste novo projeto que vai reunir jovens empreendedores nas áreas dos ODS e no empreendedorismo social, que eu gosto bastante, diz-me muito essa temática. Estou super contente, muito entusiasmada, porque acho que vêm aí coisas boas, muito boas. E eu vou trazer sempre mais informações e updates aqui no podcast sobre isso. E até lá, até serem estes... Olha as obras. Quem é que vem fazer obras agora para aqui? Pronto. Até serem os updates mais completos aqui no podcast e nos próximos episódios, eu recomendo que me sigam no Instagram, que é @AnaRitaMagalhães, porque eu vou estar a mostrar tudo, desde festas que vai haver no metaverso, a atividades, a trabalho, não é muito trabalho, as atividades, as tarefas que vou ter para entregar e para discutir, para fazer, relacionadas com o programa da Fundação Santander e sobre os ODS. Também vou estar a partilhar umas coisas sobre isso. E estou muito, muito contente por estarmos a dar este passo com a Soul Digitally. É um projeto que me diz muito. Apesar de ser na área do empreendedorismo social e dos ODS, acho que é muito importante e acho que é preciso mais startups de impacto, honestamente, no mercado. E, portanto, estou a fazer a minha parte e vamos aos poucos. E é tudo um processo, como em tudo na vida. E no empreendedorismo não é diferente, portanto, eu quero que acompanhe essa caminhada no empreendedorismo e nos ODS, portanto, sigam-me e acompanhem, porque eu vou trazer muita coisa sobre isso e acho que vai ser muito giro. Portanto, recomendações da semana para esta semana, e já sabem, vão estar tudo na íntegra na newsletter que sai aos sábados. Portanto, não sei quando é que estão a ouvir o episódio. Se for no sábado, pesquisem no meu Instagram ou no meu site. Se for na sexta-feira, vão ter que aguardar até amanhã, mas ficam aqui já com um cheirinho. Primeiro de tudo, vou recomendar uma TED Talk, como eu já disse logo no início do episódio, que é Todos Nós Deveríamos Ser Feministas, da Chimamanda, que também tem a versão de livro. A Chimamanda é uma escritora fabulosa, adoro a Chimamanda. Tem interesse nessas questões, fica aqui a sugestão. Programa de televisão, vou deixar o É ou Não É da RTP, mais concretamente o episódio sobre o jornalismo, e vou pôr tudo direitinho na newsletter. O livro que eu referi aqui no episódio é O Futuro do Jornalismo, que é uma coletânea de artigos de Bob Franklin. Moda, vou deixar a Vogue Party, as Vogue Parties, a do Reino Unido e a de Portugal, e alguns lookitos que eu vou deixar na newsletter. E música, vou deixar novamente uma recomendação brasileira, não é? Oh meu Deus, a outra! A semana passada foi a Zona Vitória, porque eu fui vê-las. A Júlia B nunca fui ver ao vivo, ela já veio cá a Portugal, esteve aqui num festival, vai estar na Semana Académica de Lisboa. Eu não fui ver, nem vou, pelo menos por enquanto. Quem quiser me levar, leve. Estou a brincar. E é novamente uma recomendação brasileira, que é a Júlia B. E qual será o dia em que eu vou recomendar a Beyoncé? Não sei, mas tenho que aguardar pelos próximos episódios, porque algum dia na minha vida eu vou recomendar que ouçam Beyoncé. Aliás, fica aqui esta recomendação. Ouçam a Beyoncé só porque sim, sem contexto com a temática do episódio, mas ouçam a Beyoncé porque é Queen Bee. E a Julia B, pronto. Que agora não é Julia B, que eu estou-me sempre a enganar, agora é só Julia. Para terminar, vou deixar os projetos de jornalismo. São portugueses e são muito bons, são meios e projetos de jornalismo independentes e mais pequeninos, relações mais pequenas,
mas muita qualidade, portanto apoiem e sigam estes projetos, nomeadamente o Divergente, o Fumaça e o Gerador. O Divergente aposta no jornalismo narrativo, o Fumaça é jornalismo de investigação e no audiojornalismo, no podcast, e o Gerador, maioritariamente, no jornalismo lento. Estes projetos têm bons conteúdos, boas notícias, bom jornalismo, portanto apoiem estas redações, até podem fazer um contributo monetário para ajudarem a manter esses projetos de jornalismo independente e com redações mais pequeninas, mas que são muito, muito interessantes. Da minha parte é tudo, foi novamente um gosto estar aqui, adoro este espaço de conversa convosco, semanal, e portanto, vemo-nos na próxima semana e vamos-nos vendo na newsletter e no Instagram e na Soul Digitally. Portanto, muitos beijinhos e espero que tenham um bom fim de semana, uma boa semana e até à próxima semana, até ao próximo episódio.